E a nossa próxima live será o documentário de Five Nights at Freddy's do Core. Será realizado no dia 25 de julho às 19 horas, às 7 horas da noite. Mas galera, atenção, a live não vai rolar nesse canal, e sim no nosso canal secundário, o Mais Um Canal. É o primeiro link na descrição, beleza? Conto com a presença de todos, e agora sim, vamos pro react. A origem das imagens mais famosas de creepypastas. Galera, acho que todo mundo já viu. Acho que a creepypasta mais famosa, na minha opinião, pelo menos que eu vi em 2011, 2012, foi Jeff the Killer, que é essa imagem que tá também aqui na thumb, que é um rosto branco com olhos profundos negros. Sim. Entendeu? Então, vamos lá, é de um canal novo chamado Waquinho. Foi uma das sugestões, agradeço a Ellen, tá? A gente tá fazendo isso daqui. E tem essa mesma vibe do JJ, entendeu? Tem essa vibe de terror. Então, let's go! Let's go! Tenho certeza que todos vocês já viram essas imagens. Se fosse para eu passar aqui no vídeo todas as imagens encontradas, ficaríamos aqui por várias horas. Então hoje a principal ideia é ir atrás dessas imagens e descobrir as... Me dá um pouco de aflição aquelas imagens do século XIX, entendeu? Que todo mundo parado assim, a família. Cara. Aí sempre tem um que tá estranho. Dá uma afliçãozinha. sua origem, e também o porquê ficaram tão famosas, ou até mesmo foram usadas para as histórias da internet. E é claro que apesar das creepypastas terem sido uma febre alguns anos atrás, muitas pessoas que viram a imagem não fizeram uma pergunta básica: de onde surgiram essas imagens? Até porque de forma direta quase todo mundo relaciona as imagens com essas histórias. Mas para adiantar a vocês, eu posso dizer que nenhuma das imagens que foram relacionadas tem a ver com algum ocorrido bizarro ou algo assim. Todas já existiam na internet antes de qualquer história. Algumas das imagens que eu vou mostrar não são nenhum mistério, inclusive bem conhecidas. Lembrando que tem várias histórias, então caso vocês queiram uma parte 2, eu faço sem problemas. Mas enfim, sem mais enrolação, eu espero que gostem. E bora lá! Há muitas imagens de creepypastas que ficam mais conhecidas do que sua história em si. E uma dessas imagens é a imagem Eyeless Jack, um monstro misterioso cuja a única característica notável nele é sua máscara ou sua face, que não tem olhos. E a imagem mais usada para demonstrar esse personagem é essa que vocês estão vendo aí na tela. E sem dúvidas essa foi a principal imagem responsável por causar pesadelos às pessoas que viam a imagem. E a imagem é bem simples, a própria criatura observando alguém, destacando principalmente as características que eu falei anteriormente, um rosto que parece usar máscaras e sem olhos. O curioso é que essa imagem já foi usada em outra história há um bom tempo atrás, que coincidentemente é uma creepypasta também, com o nome de O Gato Sem Olhos, que é uma creepypasta hispânica. Mas tirando de lado as histórias fictícias, precisamos saber qual a verdadeira origem. E posso dizer a vocês que não tem nada de tão estranho em seu surgimento ou mistério por trás, porque essa imagem foi upada pela primeira vez em um site super conhecido, o DeviantArt, que é um site onde as pessoas postam suas artes e coisas assim. A imagem original foi upada no dia 13 de novembro de 2009 pelo usuário NickTese408. Inclusive o próprio criador dessa postagem postou um tweet na sua rede social dizendo que nunca foi sua intenção criar a imagem para que fizesse parte de alguma história, mas alguém roubou sua imagem e usou sem a sua permissão para as creepypastas. Eu acho que isso é a coisa mais comum da internet, mano. Tipo assim... Ainda mais tratando de imagem, velho. Existe uma regra não falada, não regra, mas é uma coisa que acontece, que é tipo assim, mano, você postou na internet... Se tornou público. Obviamente, por exemplo, se o pessoal pegar a nossa imagem e fazer uma piada com algo mais sério, como por exemplo, bigodudo lá, ou algo do tipo, a gente vai ficar... Agora, nesse tipo de contexto, eu acho muito difícil não acontecer, cara. Cara. Infelizmente acontece. Até porque quando você vai procurar alguma imagem, você vai lá no Google e bota o que você quer, então... Por exemplo, tem muita fonte que o pessoal usa, sabe? Fonte é o estilo de letra que é usado. Que é pago e o pessoal nem sabe que deveria pagar e usa, tá ligado? Pois é. Então, tipo... Não é igual música que você vai lá e bota numa empresa lá pra cobrar direitos autorais, tá ligado? Adianta, né? Que essas... Exato. Tipo assim, tinha um marco civil da internet que tava fazendo isso, olha só. Não, você... Tô gravando um vídeo, tem uma imagem aqui do Michael Jackson, por exemplo, você não pode upar esse vídeo. Isso aí é bizarríssimo, velho. A situação é algo que veremos muitas vezes nesse vídeo. O interessante é que, apesar de tudo, o criador da imagem foi gente boa e disponibilizou no Twitter dele a imagem famosa em alta definição, algo que até então não era encontrado em nenhuma parte da internet. The Rake é um dos personagens mais conhecidos entre a fandom de creepypastas, e não tem muitas descrições sobre o que ele é, já que ele não... Pensa. O cara tava lá, ele tava cagando no mato, dando aquela cagada, o cara chegou com a câmera, no escuro, aí ele... Deixa eu cagar!
Aí ele capturou esse momento e botou na internet, pô. Foi exatamente isso. Não apresenta ter nenhuma personalidade ou algo assim. Mas claro, né, ficou muito famoso o caso do The Rake, pelo seu mistério. The Rake é uma das creepypastas mais antigas registradas na internet, já que a sua história foi postada em 2005 no site Something Awful, e me perdoa a pronúncia. E a história descreve The Rake como um ser pálido e fino que mede 1,80 m. Não possui boca, porém possui 2 olhos grandes e brilhantes. Uma criatura muito similar a essa foto, que inclusive 1,80 m, branco, magrinho. Perdão, Felca, perdão. É brincadeira, tá? foi a que mais ficou famosa. E todo mundo nos dias de hoje que vê essa imagem imediatamente relaciona a história do The Rake, e saber a origem dessa foto também não é um problema, já que na própria imagem tem uma marca de água, e essa marca da água fica no canto inferior esquerdo da imagem, com as seguintes escritas: Wild Game Innovations. E Wild Game Innovations é uma empresa encarregada de criar câmeras e instrumentos de caça. E acontece que no dia 12 de novembro de 2010, a página do Facebook dessa empresa publicou essa imagem com a seguinte descrição: um caçador afirma ter capturado um ser alienígena. Em sua filmagem, ele escolheu permanecer anônimo, mas disse que a foto foi tirada em uma reserva de Berwick, perto de Morgan City. E a pessoa disse que quando foi ver sua câmera ela estava quebrada, mas o cartão de memória se encontrava dentro, e por conta disso foi possível analisar os arquivos da câmera, e com isso foi encontrada essa imagem. Claramente, a imagem não se passou despercebida pelas mídias de comunicação, lançando inúmeras matérias referente à publicação que foi postada no Facebook. Porém, o criador até então não tinha colocado uma imagem para essa criatura. Porém, por algum motivo, depois de algum tempo de sair essa matéria, as pessoas começaram a assemelhar essa foto com a história do The Rake. E o interessante dessa foto é que nunca de fato foi descoberta a sua veracidade. Algumas pessoas teorizam que essa imagem foi publicada como uma forma de marketing. Outros vão até mais longe e ainda falam que foi um marketing para o jogo Resistance 3, já que na época alguns comentaram que essa seria uma das criaturas do jogo, mas isso foi negado pelos funcionários da produtora de jogos, que diziam não ter nenhuma relação com essa imagem. Outra teoria também dizia que essa imagem se tratava de uma publicidade. Nem sabia que existia esse jogo. Se tivessem falado, não, realmente Exato. era, de repente eu tinha jogado, pô. Exato. Para o filme Super 8, que seria lançado em 2011. E o mais absurdo de todos foi quando o site Daily Mail fez uma publicação criando uma teoria que essa criatura seria do filme The Amazing Spider-Man. Dentro do mundo das creepypastas, uma das imagens ou história mais famosa é a do experimento russo do sono. E a princípio o que encontramos nessa história é algo que, se lê pela primeira vez, pode soar algo como não tão fantasioso perante a outras histórias, já que há inúmeros casos de um passado acontecer experimentos científicos que em grande maioria foram cruéis ou muito bizarros. E outra coisa que, claro, o que mais ajudou para que essa história tomasse conhecimento era essa imagem que vocês estão vendo aí, e nela podemos ver uma espécie de um humano com uma aparência totalmente desfigurada, e segundo a história, é assim que as pessoas ficavam no fim do experimento russo. E hoje em dia essa história já foi desmistificada por vários canais aqui do YouTube, mas se você não sabe a história por trás, essa foto, ou pelo menos o ser que aparece aí, se trata apenas de uma fantasia de Halloween, criado pela empresa Morbid Enterprises. E o nome dessa fantasia é Spams, saindo inicialmente em 2005 para venda. E a imagem em si se tratava de uma imagem de publicidade para essa fantasia, cuja página, onde foi colocada à venda pela primeira vez, infelizmente nos dias de hoje não existe mais. Mas os resquícios da imagem da fantasia ficaram disponíveis na internet, e não é 100% confirmado. Mas tem algumas pessoas que dizem que a primeira pessoa a usar a imagem dessa fantasia para assemelhar com a creepypasta foi um youtuber gringo com um canal que fala justamente sobre creepypastas, onde seu próprio vídeo, que fala sobre o experimento do sono, conta com mais de 33 milhões de visualizações, o que basicamente se torna a creepypasta mais vista do YouTube. E no vídeo a imagem é usada como forma ilustrativa, e de forma intuitiva as pessoas começaram a relacionar com a história do experimento. E outra coisa curiosa sobre a imagem é que algumas pessoas começaram a relacionar também com a história de um SCP-957, que basicamente SCP são histórias de experimentos de humanoides. Algo bem complexo, inclusive eu posso fazer um vídeo sobre isso algum dia, só deixar aí nos comentários caso vocês queiram, né? Então basicamente é isso, as pessoas pegaram uma fixação com essa imagem para relacionar a história com o experimento. E falando sobre as imagens mais famosas que suas próprias histórias, uma que não pode ficar de fora é essa. E em alguns anos atrás eu lembro perfeitamente que muitas pessoas começaram a relacionar com uma imagem mais perturbadora de todas as creepypastas. Pô, pegaram uma boneca inflável, passaram um batom, pintaram o nariz de preto e botaram... Inacreditavelmente eu lembrei instantaneamente quando vi a imagem do Michael Jackson.
E a creepypasta que essa imagem ficou conhecida é uma que levou o nome de A Mulher Sem Expressão, que segundo a história, essa mesma mulher foi responsável por um massacre que aconteceu em um hospital, que a princípio parece ser um ser humano normal, mas as suas expressões e comportamento deixam todos em dúvida se realmente é uma pessoa de verdade ou um ser desconhecido, e é meio que óbvio porque dessa imagem ser considerada como uma das imagens mais assustadoras de todas as creepypastas, já que a diferença de todas as outras imagens é que não parece ser uma imagem editada ou algo assim, e surpreendentemente, de fato, essa foto não está editada, já que essa imagem não contém nenhuma espécie de edição ou algo assim, né? Então, vamos aos fatos. E a resposta sobre quem é esse ser e de onde saiu é que a imagem original foi tirada no ano de 1968 pelo reconhecido fotógrafo britânico Anthony Armstrong. E a foto original é intitulada como Estudante de Enfermagem com um Paciente de Cera. Então esse ser misterioso que assombrou muitas pessoas é apenas um boneco de cera que foi utilizado como modelo para os estudantes de enfermagem. Tipo assim, ninguém quando viu isso pensou, talvez seja um boneco. É. Talvez... Não, cara, a pessoa quer acreditar no... Que é uma pessoa ali. Se bem que fazendo isso a gente tá quebrando a vibe das pessoas. Vamos acreditar, gente, vamos acreditar. Cara, é por isso que existem filmes. Pra gente sair da nossa realidade. Você não assiste Velozes e Furiosos sabendo que aquilo ali é real. Não, olha só, se você assiste Velozes e Furiosos e acha que o Toretto realmente conseguiu jogar um bunker pra bater no cara, ele clicar e bater no banco do carro dele, se você tem que ter... Não dá, velho. Não. Estou a ralocar. Cara, aquilo é mentira, obviamente, mas é um filme. Tem que entrar na vibe. Você tá me dizendo que o Neo não desvia de balas de verdade? Não, é tudo computador. Algumas funções, e a imagem em questão foi retirada de um livro, Assignments, que foi lançado em 1972, e no próprio livro, o próprio Anthony, mostra alguns de seus trabalhos, que no caso são fotografias, incluindo a famosa imagem da creepypasta. E não dá pra negar que essa imagem fica muito perfeita para uma história de terror, como é o caso da creepypasta da Mulher Sem Expressão. Eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, já que pretendo fazer um vídeo solo sobre ele, mas uma dessas histórias, ou pelo menos a primordial para o surgimento fictício da Fundação SCP, é um personagem que pode ser considerado um símbolo para esse universo, e a imagem ou numeração do experimento é SCP-173, e é basicamente uma estátua que permanece imóvel sempre que está no campo de visão da pessoa que está avistando ela, mas basta apenas essa pessoa piscar para que essa criatura se mova e ataque quem está perto, geralmente quebrando o pescoço dessa pessoa. E a história sobre essa criatura apareceu pela primeira vez em 22 de junho de 2007, quando um usuário do 4chan criou essa creepypasta com uma imagem que se converteria em um ícone para a Fundação SCP, onde em tese podemos observar a criatura presa, como se fosse a sua cela. E a verdadeira história em relação a essa imagem é bem conhecida pelas pessoas que acompanham as histórias de SCP. E a imagem é apenas uma escultura, na verdade, criada pelo artista japonês Izumi Kato. E tem esse nome aí que vocês estão vendo na tela. E essa imagem em específico foi tirada em 2007. E podemos ver, outras imagens que foram colocadas em exposição com a mesma arte. Além disso, conseguimos ver que essa meio que se interligou com o artigo do SCP, já que ambas surgiram na mesma época. E apesar dessa imagem ter sido usada como referência, nos dias de hoje já não se encontra mais essa imagem como imagem oficial do artigo 173. E isso ocorreu por conta de uma polêmica que aconteceu no início de 2022, porque a imagem usada para referência contém direitos autorais pertencente ao escultor da figura. E embora, ele mesmo falou que não via problemas em ser usada a imagem para se referir a uma história fictícia, por uma questão moral, os administradores da página de SCP resolveram retirar a imagem do artigo 173. Então nos dias atuais a imagem não é mais usada de forma oficial, mas até o dia de hoje, curiosamente, essa imagem ainda é usada como discussão do SCP-173, mesmo após 15 anos da sua primeira publicação. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, deixa o like e um comentário para a parte 2, e até a próxima. Gente, eu não sou muito de ficar pesquisando sobre creepypasta, essas coisas pra mim não me interessam muito, sabe? Nunca me despertaram interesse. Tanto é que aquele vídeo lá que a gente viu do Mandela, eu não entendi nada. O pessoal fala que assim, que é um... Primeiro que é uma série realmente tudo fictício. Sim. Que é um analog horror, que ou seja, é um terror que usa artifícios antigos, como, sei lá, uma fita VHS, aqueles efeitos assim, pra criar terror. Cara, eu gosto muito de filmes de terror. Eu adoro. Sim, eu também. Filmes de terror, adoro coisas relacionadas ao terror, só que tem que ser algo muito crível pra mim, entendeu? Eu tenho que acreditar. Por exemplo, quando eu assistia Massacre da Serra Elétrica, por exemplo, mano, aquilo dá pra acreditar. Porque é bem feito,
Não que não seja bem feito o catálogo Mandela, mas como eu vi que aquele é um negócio muito... não tão crível quanto um filme, eu já fico meio que... até que ficou bem feito. Aí já fica mais assim, entendeu? Por isso que não me cativou tanto, entendeu? E a mesma coisa para as creepypastas. Elas são intrigantes, mas não é uma coisa que eu consuma na internet, tá ligado? Entendeu? Eu sou mais da comédia. A gente não julga quem consome creepypasta, mas só que pra gente, pelo menos pra mim, sei lá, a creepypasta do Sonic.exe, creepypasta do Mario, não sei o que, pô, velho, tipo, eu não consigo, entendeu? Mas, Mas o vídeo foi bem editado, sim, eu gostei. Falando do vídeo, é claro, do Lapinho. Maravilhoso. Show de bola. E, velho, se vocês gostarem, a gente continua, tá ligado? É isso, até a próxima, Tchau! Get it, yeah.